Vamos lá, quinto ano. Vamos iniciar a nossa videoaula de hoje. Vamos agora trabalhar matemática. Na nossa videoaula de matemática, nós vamos trabalhar o assunto polígono, circunferência e círculo. Então, vocês vão realizar, a leitura e as atividades das páginas 194 a 203. Então, vamos lá, crianças, vamos falar um pouco sobre polígono, circunferência e círculo. Vamos iniciar aqui falando sobre os polígonos. Polígonos são figuras geométricas planas, fechadas, que apresentam as seguintes características. Então, as principais características aí dos polígonos. Os lados são segmentos de reta. São classificados de acordo com a qualidade de lados, tá? Então, os polígonos são figuras geométricas planas, retinha e fechadas. Possuem elementos como os elementos dos polígonos. Eles possuem ângulos, vértice, diagonais e lados. Vamos lá agora verificar os polígonos, os números de lados dos polígonos e o nome de cada polígono, tá? Verifique aí na tabela que vocês não estão encontrando polígono com um ou dois lados, né? Vocês vão perguntar, mas por quê? Porque não é possível, crianças, fechar uma figura com uma única reta ou com duas retas, tá? Somente a partir de 3 segmentos de reta podemos ter uma figura fechada e formada por segmentos de retas sem que elas se cruzem, tá? Então, aí nós não vamos ter polígonos com um ou dois lados, tá? Então, vocês estão verificando, né, cada figura. A primeira figura aí tem 3 lados, né? E o nome dele é triângulo, tá? Outro polígono, 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. E 10 lados, decágonos. Aí do outro lado vocês estão verificando, né, que nós temos o 11 com 11 lados, né? Um decágono, 12 lados, dodecágono, 15 lados, pentadecágono e 20 lados, icoságono. Quase que não sai, né? Então, aí, tia, mas vai até o 20? Não, tem inúmeros aí polígonos, tá? Com vários lados também. Agora verifiquem, crianças, os elementos de um polígono, tá? Então, cada polígono possui também seus elementos. Os elementos de uma figura geométrica são outras figuras mais básicas que podem ser encontradas nelas e que recebem um nome especial devido à sua importância. Os elementos dos polígonos são. Então, se você olhar um polígono, não é? Você vai observar que existem vários elementos dentro dele, tá? Nós temos aí lados, nós temos vértice, ângulos internos, ângulos externos e diagonais. Vamos lá. Lados. Os lados são os segmentos de reta que fazem parte da definição de um polígono. Vértice são os pontos de encontro entre dois lados consecutivos de um polígono.
Ângulos internos. São os ângulos formados em um seu interior entre dois lados consecutivos de um polígono. Ângulos externos são ângulos formados entre um lado de um polígono e o prolongamento do lado consecutivo a ele. Diagonais são segmentos de reta que ligam dois vértices consecutivos de um polígono convexo. Vocês vão observar daqui a pouco em uma figura, tá? Em uma figura, cada elemento que eu acabei de falar, tá? Os elementos de um polígono. O segmento CD é lado desse polígono. E o ponto C é um de seus vértices. O ângulo A é um dos seus ângulos internos. E o B é um dos seus ângulos externos. Além disso, o segmento AD é uma de suas diagonais. Então, aí, criança, o segmento formado pelo ponto C, não é o ponto C, que vai até o ponto D. Olha só, o ponto C, bem aqui, vai até o ponto D. Esses dois encontros aqui, esses dois do C até o D, é chamado de lado, tá? Então, aqui, cada pontinho desse daqui, crianças, tá? Cada pontinho é um vértice, tá? Então, vocês já viram o lado, não é? Aqui eu tenho cada um lado e cada pontinho desse daqui, tá? É um vértice. Então, bora lá. Então, A, como eu acabei de falar agora há pouco, né? O A, aqui na abertura, bem aqui na abertura, o A aqui dentro nós temos a abertura com a letrinha A minúscula, bem aqui, tá? Essa abertura é realizada entre o segmento A e B, tá? Entre o segmento A e B, tá? E, B e C, tá? Esta abertura é chamada de ângulo, tá? Então, aqui nós temos os ângulos, tá? Chamada de ângulo interno, tá? Porque olha aqui, interno. O ângulos que estão bem aqui é o ângulo interno. Já do lado de fora, nós temos uma abertura realizada pela continuação do segmento A e B, tá? Esse segmento de A e B é a linha lateral, tá? A linha lateral. Essa linhazinha lateral. O seu lado, tá? A linhazinha aqui do seu lado é a linha lateral, tá, crianças? Essa abertura que fica dentro, quer dizer, desculpa, essa abertura que fica do lado de fora é chamado de ângulo, aqui, ó, esse ângulo é o ângulo externo. Então, nós temos o ângulo interno e o ângulo externo, tá? O segmento A e D, bem aqui no meio, olha, o segmento A e D, são segmentos formados interiormente. E isso ocorre quando ligamos um ponto, tá, ao outro, dentro desse polígono, tá? Aí, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma diagonal, tá? Então, aqui, vocês verificaram os elementos que fazem parte de um polígono. Vamos verificar agora alguns tipos de polígonos, tá? Nós vamos ver agora os triângulos. Vamos lá? Os triângulos são polígonos que possuem 3 lados e 3 ângulos. Existem 6 tipos de ângulos, que se diferenciam pelo tamanho de seus componentes. Então, vamos lá verificar cada triângulo e seus tamanhos diferentes, não é? Então, nós temos aí tipos de triângulos, segundo o comprimento de seus lados. Vamos primeiro verificar os triângulos
determinando aí os seus lados, tá? Então, nós temos aí o equilátero, primeiro triângulo aí. O equilátero, ele vai ter 3 lados iguais. Então, os 3 tamanhos aqui de lados são do mesmo tamanho, são iguais. O isósceles, ele tem apenas 2 lados iguais. 2 lados iguais são chamados de triângulo isósceles. E o escaleno? O escaleno não tem, ele é 0 lados iguais. Então, todos os 3 lados, eles são o quê? Diferentes, tá? Agora, vamos para o próximo. Segundo os seus ângulos. Primeiro, nós vimos segundo os seus lados, agora os seus ângulos. Nós temos o retângulo, que ele tem apenas um ângulo reto, tá? O acutângulo, ele possui 3 ângulos agudos. E o obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso. Vamos verificar agora outro tipo de polígonos, tá? Nós temos aí os quadriláteros. Os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Vamos lá. Então, os lados desses quadriláteros são os segmentos de reta que contornam o quadrilátero, tá? Vértice são os pontos de encontro entre os dois lados. E os ângulos são a região interna formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto, tá? Então, aí vocês estão verificando na imagem, não é? Cada cor aí representa o que eu acabei de ler para vocês, tá? Então, aqui de vermelho nós temos vértice, que são os pontos de encontro, não é? De vermelho, olha só. Os pontos de encontro, tá? Entre os dois lados. Então, eu tenho aqui o lado D com o lado C, ou o lado C com o lado D, o A com B, tá? Então, aí são os pontos de encontro entre os dois lados. O azul aqui são os lados, olha só, os lados significam o quê? Que são os segmentos de reta que encontram o quadrilátero. Então, quando eles se encontram, eles vão formar o quê? O quadrilátero. E o último aqui, não é? O ângulo, tá? Os ângulos que estão de verde, tá? Então, os ângulos, vocês estão verificando de verde aí, são a região interna, quer dizer, para o lado de dentro, né, formada por duas semirretas, que parte de um mesmo ponto, tá? Então, aí vocês conheceram os quadriláteros. Vamos agora falar de círculo versus circunferência. Vamos ver qual é a diferença de um e de outro? Vamos lá. Então, aí, criança, nós vamos verificar agora, né, a diferença da circunferência, do círculo, e nós vamos também falar sobre a esfera, tá bom? Então, aí, criança, vamos verificar agora a diferença, né, do círculo e da circunferência. Vamos lá? Então, é isso. A circunferência e o círculo são figuras geométricas planas que aparecem com frequência na natureza, assim como as outras formas geométricas possuem seus elementos. A circunferência ou círculo também possui algumas características especiais. Vamos lá. O que é circunferência? Uma circunferência é uma região do plano formada por pontos que são equidistantes de um ponto fixo chamado de centro da circunferência, ou seja, é formada por pontos que possuem a mesma distância do centro, tá? Então, aí,
A circunferência, crianças, ela possui a mesma distância do centro para todos os lados dela. Ela possui a mesma distância. O que isso significa, então? Significa que ela é apenas a linha do contorno, tá? Então, a circunferência é apenas a linha do contorno. Quando nós temos a linha do contorno circular entre a distância de qualquer ponto dessa linha até o seu centro, é a mesma, tá? Nós vamos ter aí uma circunferência. Vamos verificar agora o que é círculo. Vamos lá? Então, aí, a definição de círculo é decorrente da definição de circunferência, pois um círculo é a região interna da circunferência. Fazendo um comparativo, temos que a circunferência é a extremidade e o círculo é toda a região delimitada por essa por essa extremidade. Veja a figura. Então, aí, crianças, vocês observando, né, a diferença de cada figura aí, tá? Então, quando a parte interna, observando aí do círculo, tá? Quando a parte interna está preenchida, nós temos um círculo, tá? E por outro lado, quando nós temos apenas a linha do contorno, tá? Nós vamos ter uma circunferência, tá? Então, aí, crianças, a diferença, tá? Do círculo para a circunferência. Então, dá para vocês observarem direitinho, né, na figura aí, que a circunferência, onde está marcado, né, onde está de vermelho, é apenas o contorno. E o círculo é a parte interna, preenchida, né? Aqui do outro lado, nós estamos verificando alguns exemplos, tá? Nós temos a roda, que é uma circunferência, tá? A pizza, que vai ser o círculo, a aliança, né? Circunferência, tá? E outros elementos também que você pode verificar que você pode verificar a diferença, né? Do círculo para a circunferência. Vamos lá, crianças. Destacamos a seguir os elementos das figuras que possuem grande importância para a geometria. Então, nós temos aí o raio e o diâmetro. Vamos verificar cada um deles, tá? Então, o raio. O raio é a distância entre um ponto de uma circunferência e seu centro. O raio do círculo é a distância entre a borda, tá? A distância entre a borda aqui, entre a distância entre a borda e o seu centro, tá? Verifiquem direitinho aí a imagem, tá? Então, o raio é qualquer local da borda, pode ser daqui ou pode ser daqui também, tá? Até o centro. Pode ser de qualquer parte da borda, mas que ele vá até o centro, tá? Então, essa distância entre a borda e o centro do círculo e da circunferência é chamado de raio. E o diâmetro, vamos lá? O diâmetro é um segmento de reta que passa pelo centro da circunferência. Olha a diferença de uma imagem para outra, né? Um passa pelo centro da circunferência, ligando uma borda à outra, passando pelo centro. O comprimento do diâmetro é sempre igual ao dobro do raio, tá? Então, aí, enquanto isso, né, o diâmetro vai de uma borda daqui até outra, até outro lado, né? Ou até outra borda, passando por quem? Passando pelo centro, tá? Ele é o dobro, olha só, tem um lado aqui, né? E tem outro lado. Então, ele é o dobro do tamanho do raio, tá? Vamos falar agora da esfera, tá?
A esfera é um sólido geométrico estudado na geometria espacial, sendo classificada como um corpo redondo. Essa forma é bastante comum no dia a dia, como podemos vê-la na bola de futebol, no globo terrestre, na bola de tênis e entre outros, tá? Então, aí, crianças, a esfera, ela tem uma estrutura diferente, tá? Porque ela não é uma figura plana, e sim um sólido, tá? Então, ela é um sólido geométrico, ela tem um corpo totalmente arredondado, tá? Vamos lá falar agora sobre ampliação e redução poligonal. Os processos de aumentar e diminuir alguma coisa mantendo-se as mesmas características, isto é, a mesma forma, é conhecido como ampliação e redução. Quando ampliamos alguma coisa, uma figura geométrica, por exemplo, obtemos outra maior, com ângulos equivalentes e medidas dos lados correspondentes proporcionais. O mesmo ocorre ao diminuir. Então, aqui na primeira imagem, vocês estão verificando, tá? Aconteceu o quê? A redução, não é? Então, aqui nessa primeira imagem, né, que é a pipa, aconteceu, aqui ela está no tamanho normal e no outro lado ela está no tamanho menor. Então, aqui aconteceu a redução, tá? Aqui nós vamos utilizar a malha quadriculada, tá? Para poder fazer tanto a redução como a ampliação também, tá? Então, nós também vamos dividir a quantidade de quadros da malha pela metade, tá? Então, isso basta o quê? Para você poder fazer a redução, a ampliação, basta dividir, tá? Você divide e começa a fazer a quantidade correta de cada lado, tá? Observe que a parte mais clara, bem aqui, a parte mais clara da pipa, tá? Aqui no caso foram utilizadas quatro quadrinhos base, tá? E para fazer a redução, nós vamos utilizar o quê? Apenas dois, tá? Então, você vai diminuindo a quantidade de quadradinhos, tá? Então, aqui, nós vamos utilizar também, tá? 6 de altura. Se você utilizou 6 para fazer redução, nós vamos utilizar apenas 3. Você vai dividindo pela metade, tá? Então, se você também desce desse jeito, né? Desse jeito, nós estamos fazendo a redução utilizando o quê? Dividindo pela metade, tá? Então, aqui também, da mesma maneira, tá? Para ampliar, tá? Para ampliar, como vocês estão vendo aqui na figura ao lado, né? Desse triângulo, para ampliar, basta multiplicar a quantidade de quadradinhos. Então, aqui na primeira figura, né? Vocês vão ter o quê? 3 na base. Então, quando você for o quê? Ampliar, você vai multiplicar, né? De 3, vai multiplicar o dobro, que vai ter 6, tá? Crianças estão aí fazendo a multiplicação, né? E não perdendo o quê? As características de cada figura, né? De cada processo, tanto a redução como a ampliação, tá? Você fazendo de uma maneira correta, você diminuindo, ampliando, mas obtendo o mesmo processo, né? A mesma figura não vai mudar, tá? Não vai mudar em nada, tá bom? E finalizando aqui, crianças, vamos realizar as atividades, tá? Das páginas 202 a 204, tá bom? Então, bons estudos aí, façam com calma as atividades, tá? E até a nossa próxima videoaula de matemática. Beijinhos, tchau!